pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de física. Bom, hoje a gente vai apresentar para vocês aqui algumas noções sobre o estudo que a física faz sobre os movimentos, né? Então, essencialmente, a gente vai mostrar aqui dois movimentos para vocês, um movimento uniforme e um movimento uniformemente variável. Primeiro, eu gostaria de relembrar com vocês alguns conceitos importantes. Então, você que está assistindo as suas aulas, de repente, essa aula, pegue um papelzinho aí e faça algumas anotações sobre alguns conceitos que antecedem um pouquinho aqui essa parte do movimento. Então, primeiro, antes de você estudar os movimentos, você tem que saber o que é movimento. Então, quando que um objeto qualquer está em movimento? Para você saber se um objeto qualquer está ou não em movimento, primeiro você precisa partir de um referencial. Você precisa de um referencial para poder afirmar se um objeto em questão está ou não em movimento. Agora, o que é um referencial? Para nós aqui na física, os referenciais inerciais são pontos que são estáticos, são pontos que estão parados, são pontos que estão imóveis, né? Então, um referencial vai ser sempre isso, é um objeto que está parado, é um ponto que está parado. Então, eu posso afirmar, por exemplo, nesse momento eu estou parado ou eu estou em movimento? Depende de quem? Do referencial. Se eu disser eu em relação à Terra, eu estou parado em relação à Terra. Mas agora, e se eu me comparar com o referencial Sol? Eu em relação ao Sol, eu não estou parado, eu estou em movimento. Tá certo? Então, a primeira coisa para dizer se um objeto está ou não em movimento, eu preciso de um referencial. Então, já que eu tenho esse conceito do que é um referencial, que é algo que está parado, quando que um objeto se movimenta? Quando ele muda de posição em relação a um referencial. Quando que um objeto está em repouso? Quando ele não muda de posição em relação a um referencial. Agora que você já sabe o que é estar em movimento, o que é estar em repouso, nós podemos começar a estudar aqui os movimentos. Então, primeiro, quando você vai analisar um movimento, a grosso modo, um movimento ele pode ser de duas maneiras. Um movimento ele pode ser determinístico ou um movimento pode ser estocástico. O que é um movimento determinístico? É aquele movimento previsível. É aquele movimento que eu consigo montar equações matemáticas que modelem o movimento, e daí eu consigo prever como vai estar esse movimento daqui a um instante t, daqui a um instante nt, daqui a um instante t ao quadrado, daqui a um instante nt. Então eu consigo modelar esse movimento. Isso é um movimento determinístico. Um movimento estocástico é aquele movimento que varia sem nenhuma condição de eu prever o que vai acontecer com esse movimento. Então, aqui na física, o que nós fazemos? Nós tentamos estudar os movimentos determinísticos, ou seja, os movimentos que são previsíveis. Quando você tem um movimento estocástico muito longo, para você tentar mais ou menos prever o que está acontecendo, você pode repartir esse movimento e estudar parte por parte. Mas, em suma, o que eu tenho é isso. Eu tenho os movimentos determinísticos, que são movimentos que conseguem ser modelados através de equações matemáticas, e eu tenho os movimentos estocásticos, que são os movimentos que variam sem nenhuma condição de eu determinar matematicamente a previsão do que vai ser com esse movimento daqui a algum tempo. Então, o primeiro movimento que eu vou estudar aqui com vocês é um movimento determinístico uniforme, ou simplesmente chamado MU. Então, o movimento uniforme é um movimento que vocês já estudaram certamente lá no ensino médio, né? Ou estão estudando aí para quem está assistindo ao ensino médio. Então, o movimento uniforme é um movimento que tem um módulo da velocidade constante. Então, aqui no movimento uniforme, eu tenho aqui algumas características que precisam ficar, né, definidas do movimento uniforme. Quais são as duas características do movimento uniforme? Então, a velocidade, ela é o quê? Constante. A velocidade não varia em nenhum momento. E se a velocidade é constante, a grandeza que nós chamamos de aceleração, ela é nula. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais da aceleração, mas já antecipando o que é a aceleração. A aceleração é a grandeza que mede a variação da velocidade. Então, se a velocidade é constante, quer dizer que ela não está variando. Então, por isso que a aceleração é nula. Então, as duas principais características do movimento uniforme são essas aqui. A velocidade ela é constante e a aceleração é nula. Pois bem, como que a gente pode mensurar, como que a gente pode calcular aqui a velocidade? É o seguinte, ó, a velocidade ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma velocidade chamada velocidade escalar média, ou ela pode ser uma velocidade chamada velocidade escalar instantânea. Quando a gente fala em escalar é porque eu estou dando para a velocidade uma conotação como se fosse uma grandeza escalar. Mas nós sabemos que a velocidade não é uma grandeza escalar, a velocidade é um vetor.
Então, quando vocês verem eu falando aqui na palavra escalar, associada à velocidade, é porque nesse momento só está me interessando estudar uma característica desse vetor, que é a intensidade, é o módulo, tá certo? Mas perceba que a velocidade é um vetor e não uma grandeza escalar. Pois bem, como que a gente calcula a velocidade? A grosso modo, gente, a velocidade sempre pode ser calculada por essa expressão aqui, ó, ΔS sobre ΔT, tá certo? Então essa aqui é a equação clássica de velocidade, ΔS sobre ΔT. Aí, dessa expressão aqui, ó, eu tenho duas expressões que surgem. A velocidade escalar média, tá bom? Então, a velocidade escalar média, no caso aqui para o movimento uniforme, é a mesma expressão que a gente apresentou aqui, ó, é ΔS sobre ΔT. Pois bem, eu tenho essa primeira expressão, ou eu também posso ter aqui um outro conceito que é o de velocidade instantânea. A velocidade instantânea também é medida pela razão ΔS sobre ΔT. Porém, aqui existe uma peculiaridade, que a velocidade instantânea é a velocidade num dado instante, não é um valor médio ao longo de todo o percurso. Como é uma velocidade num dado instante, é quando essa variação temporal aqui é muito pequena, ou seja, quando ela tende a zero. Então você vai calcular essa velocidade instantânea quando o limite desse denominador, que é o ΔT, tender a zero. Então, quando esse limite aqui tender a zero, você tem aqui o conceito de velocidade instantânea. Pois bem, detalhe, existe alguma diferença nos valores que eu encontro para a velocidade média e para a velocidade instantânea no movimento uniforme? Não. Como o movimento uniforme, a velocidade é constante, em qualquer momento que você for estudar esse movimento aqui, a velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea. Então, para o movimento uniforme, eu tenho esse conceito aqui, ó, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, tá certo? Pois bem, partindo então desse conceito, vamos ver aqui uma outra equação muito importante que a gente estuda aqui no movimento uniforme, que é a equação horária do espaço. Pois bem, qual então é a equação horária do espaço no movimento uniforme? Vamos ver? A equação horária do espaço aqui no movimento uniforme, ela é obtida da seguinte forma. Então, olha só. Quando a gente pega então a velocidade, que é a razão entre o espaço e o tempo, eu posso pegar essa equação aqui e abrir ela. O que vem a ser esse ΔS? O ΔS é a variação do espaço, ou seja, é o espaço final menos o espaço inicial. O ΔT também é a variação do tempo, ou seja, é o tempo final menos o tempo inicial. Quando a gente está aferindo um movimento aqui, ó, via de regra esse tempo inicial aqui vale zero, então se o T0 é igual a zero, vai ficar para mim só essa equação aqui, ó, S é igual a S0 dividido por T menos zero é igual a T. Pronto, se eu pegar essa equação ali, ó, e isolar o S, vai ficar para mim assim, ó, o S é igual, o T está dividindo, passa para lá multiplicando, vai ficar VT, o S0 está subtraindo, passa para lá somando, vai ficar S0. Então você pode escrever ela assim, ou você pode escrever ela de uma outra maneira, que a literatura gosta de apresentar mais, que é essa aqui, ó, S0 mais VT, tá certo? Então essa aqui é a equação horária do espaço, ok? Pois bem, o que significa cada termo dessa equação? Então vamos lá, o que significa cada parte dessa equação? Cada parte dessa equação aqui tem um significado. Primeiro, essa equação, ela está modelando duas coisas. Ela está modelando como que o espaço varia em função do tempo. Por isso que essa equação aqui é chamada de equação horária do espaço, porque ela mostra como que o tempo se comporta em relação ao espaço. Então, esse S que aparece aqui na equação é o espaço. Esse S que aparece na equação é o espaço. E o T que aparece na equação é o tempo, ou seja, como que o espaço varia em função do tempo. O tempo é a variável independente. O espaço é a variável dependente. O espaço depende do tempo. Quem que são os termos S0 e V? O S0 é a posição inicial. O S0 é a posição inicial.
é o ponto de onde o objeto partiu. É o ponto onde ele inicia o movimento. E o v, quem que é o v, gente? O v é a velocidade que o móvel possui. Essa velocidade, ela é constante. Assim como a posição inicial também é constante. Se a velocidade é constante e a posição inicial é constante, eu tenho apenas duas variáveis aqui, ó, o s e o t. Agora, pergunta matemática sobre a equação. Como essa variável s e essa variável t se comportam? Como que uma está correlacionada com o outro? O comportamento de s em função de t pode ser observado se você olhar aqui, ó, pelo expoente. O expoente das duas variáveis, s e t, vale quanto? Vale 1. Então, quando eu tenho as duas variáveis com expoente valendo 1 e ploto isso num gráfico e observo o comportamento desse gráfico, eu vou perceber o quê? Que esse comportamento é o comportamento linear, ou seja, é o comportamento de uma reta. Então, se eu colocasse um gráfico aqui assim, ó, um plano cartesiano assim, onde nesse plano cartesiano eu vou ter aqui, ó, a variável independente, que é o tempo, e aqui eu vou ter a variável dependente, que é o espaço. Quando a gente plota no gráfico uma função do primeiro grau, porque isso aqui é uma função do primeiro grau, qual que é a forma reduzida da função do primeiro grau? Né? Essa aqui, ó, y é igual a x mais b. Lá na matemática vocês veem que essa expressão aqui é a forma reduzida, onde esse b, quem que é o b? O b é o coeficiente linear, ou seja, é o ponto onde a reta corta o eixo y. E quem que é o a? O a é o coeficiente angular. Quem que é o coeficiente angular? É a tangente da inclinação da reta. Então, eu poderia ter para esse gráfico aqui, ó, uma função assim, ó, ou seja, uma função decrescente, ou eu poderia ter algo assim, ó, uma função crescente. Quando a gente tiver aqui uma função decrescente, o que está acontecendo aqui? Ó? Na medida em que o tempo está passando, o espaço está aumentando ou está diminuindo? O espaço está diminuindo. Quando o espaço está diminuindo, a gente fala que o movimento é chamado de movimento regressivo. É um movimento regressivo, ou retrógrado, como algumas literaturas indicam. E essa outra reta que eu apresentei aqui, que é uma reta crescente, na medida que o tempo está passando, o que está acontecendo com os espaços? Os espaços estão aumentando. Então, essa reta crescente já indicaria um movimento chamado de movimento quê? Movimento progressivo. Então, o movimento regressivo é aquele em que os espaços diminuem com o tempo. O movimento progressivo é aquele que os espaços aumentam com o passar do tempo. Agora, um aspecto analítico aqui é o seguinte, ó, que no movimento progressivo, a função ela é crescente. E quando a gente tem uma função crescente? A gente tem uma função crescente quando o coeficiente angular é positivo. Quem que é o coeficiente angular? É o termo que multiplica a variável x. Quem é que está no lugar da variável x? A variável tempo. E quem é que está multiplicando a variável tempo na equação? É o v. Então, o a, que é o coeficiente angular, é o v, que é a velocidade. Então, quando a minha função é crescente, o coeficiente angular é positivo, ou seja, a velocidade é positiva. Então, quando você estiver estudando um movimento onde a velocidade for positiva, quer dizer que esse movimento é um movimento progressivo. Agora, no movimento regressivo é o contrário. O movimento regressivo, o que acontece? A reta ela é decrescente. Quando eu tenho uma função decrescente, o coeficiente angular é negativo. Então, quando a velocidade for negativa, ou seja, menor que zero, o movimento é chamado de movimento regressivo, tá certo? Então, beleza. No movimento uniforme, nós temos que saber apenas isso, tá? Que a velocidade média é ΔS, ΔT, a velocidade instantânea é o limite de ΔT tendendo a zero. Essas duas velocidades são iguais, porque nesse movimento a velocidade não muda. Nós temos essencialmente essa equação aqui do movimento uniforme e essa outra equação. Cuidado, tá, gente? Eu não gostaria que vocês aprendessem alguns conceitos assim, equação do sorvete. Não fala isso porque o nome, essa equação tem nome. Essa equação é chamada de equação horária do espaço. Por que equação horária do espaço? Porque mostra como que o espaço varia em função do tempo. Quando você plota isso no gráfico, você tem uma reta. Essa reta pode ser crescente se o movimento for progressivo. Pode ser decrescente se o movimento for regressivo. Detalhe, se aparecer uma reta constante, assim, aí que tipo de movimento que eu tenho? Aí não tem movimento, porque
porque se for uma reta constante, quer dizer que as posições não estão mudando, eu tenho um repouso. Só é movimento quando for reta crescente ou decrescente, ok? Então é isso que vocês têm que saber sobre o movimento uniforme, ok? Obrigado, um abraço.